essa é uma questão boa, é uma questão tranquila, mas me parece que essa questão, na lista que eu enviei para vocês, teve um erro na fórmula da letra D, se eu não me engano. Parece que a letra D da lista de vocês está com o anel aromático aqui fechado, e na verdade ele não tem essa ligação aqui. Sim, tá Eu com não o sei. aromático fechado para fazer e tem duas ficou meio que a alternativa igual. E ficaria exatamente igual, exatamente. É isso mesmo. Na lista de vocês teve um equívoco, teve um pequeno erro, que essa ligação que tem aqui, ela não existe. Na verdade, na prova original, essa ligação, ela não existe. Ele está com o anel incompleto. Aí ela já viu, eu não sei o que foi que falou. Percebeu aí na lista de vocês, quem tiver com a lista na mão? Eu tô olhando aqui. Veja aí na letra D se ele não está com o anel com as 3 ligações. Que é só na letra D, na verdade, né? As outras estão corretinhas. Que coisa, viu? Meu computador travando. Letra D tá com anel com as 3 ligações. Na verdade, não tem as 3, só tem 2. Tá diferente mesmo. Na lista tá diferente. Aí é só para apagar assim, botar um risquinho, né, para indicar que ele não tá com. Aí não é um anel aromático, na verdade. Isso. Pronto. Tá com as 3. Show de bola. Pode apagar e eu riscar, não sei fazer como achar melhor, né? Porque o certo é sem elas. Se não, se você reparar, a letra B ficaria igual à letra D. Ficaria exatamente igual. Se ele fechasse aqui. Ficaria o mesmo composto. Mas vamos lá. Verdade. Joga duro, fica à vontade. O 2-BH é um fenol usado como antioxidante para retardar a rancificação em alimentos e cosméticos que contêm ácidos graxos insaturados. Esse composto caracteriza-se por apresentar uma cadeia carbônica aromática mononuclear, apresentando o grupo substituinte terc-butil na posição orto e o grupo metox na posição para. A fórmula estrutural do fenol descrito é... Obrigado, amigo. Então aí, ó, é uma questão que você vai também identificar algumas coisas. Ele quer saber de você a fórmula do fenol. Aí vai ser muito parecida com o que nós fizemos na questão anterior. Vai por eliminação, por eliminação. Aí ele fala para você, primeira coisa que ele vai colocando aqui para a gente, né? Tem que ter uma cadeia carbônica aromática mononuclear, ou seja, tem que ter um núcleo aromático, tem que ter um anel aromático. Todas têm, menos a que eu fiz a correção agora, que no caso aqui no slide está correto, mas na lista não está, que a única que não tem anel aromático é qual letra aí, amigos? Letra D. Letra D não tem, então a letra D ela vai voar. A letra D você já pode riscar, porque ela já não obedece ao primeiro critério. Já era a letra D, foi embora, não preciso dela, para o cara se ligar. Agora, apresentando o grupo substituinte tercibutil. Então, o que é um tercibutil? But quer dizer 4 carbonos e terci quer dizer terciário. Aí, Daniel, o que é que ele faz com a gente aqui? Ó? Tercibutil seria esse cara aqui, ó. Tercibutil é isso, que aí você vai ver exatamente aqui, todos eles, ó. Isso é um tercibutil. Por que, amigo, é um tercibutil? Primeiro é but porque tem quantos carbonos? 4. Íon porque tem a valência. Agora, esse carbono que tem a valência, esse aqui, ele está ligado a quantos carbonos, amigo? 3 carbonos. Então, ele seria exatamente terciário. Agora, o Enem não colocou assim. O Enem colocou desse jeito. O que foi que ele fez? Ele pegou os 3 CH3 e simplificou aqui, ó. Colocou C. Aí, Filipão, ligado a quantos CH3, amigo? 3. Então, eu tenho que olhar qual dessas fórmulas não tem o tercibutil. Letra A. Letra A não tem. Letra A não tem. Então, a letra A vai voar, porque a letra C tem, a letra B tem e a letra E tem. Então, a letra A também está eliminada. Mas na letra B ele não está na posição, não. Na posição. Pronto, agora a gente vai no outro processo. O que é que ele fala? Ó? Posição orto. A gente lembra ainda de orto, meta e para? Tá na ordem, orto, meta e para. Exato. Tá na ordem, direito. Então, orto quer dizer que posição? 1 e 2. 1 e 2. Então, quer dizer, a hidroxila está no primeiro carbono sempre, e, no caso, o tercibutil vai ter que estar no carbono de número 2. Se você observar, aqui na letra B, a hidroxila está no primeiro.
Mas o tese-butil está onde, amigo? Em qual carbono? No meta. Exatamente. Então está no terceiro, não é isso mesmo? No meta. Então o cara chega aqui, ó, já era a letra B. Já era a letra B. E tem que ter o chamado grupo. Aqui está certo, eu botei aqui também, aqui está 1 e 2. E aqui também está 1 e 2. Agora, o grupo metox, aí foi o que a gente viu na aula passada. Você lembra dele ainda, Filipão, que nós vimos na aula passada? O que quer dizer metox? É de éter, né? Metox? Exatamente. Met quer dizer isso aqui, ó, Daniel. CH3, met um carbono só, e oxigênio. Ou seja, ele tem que ter esse grupo. Se você observar, você já marcou a letra aí, não já marcou a letra, não? Letra E. Exatamente. Agora veja como ele bota tudo certinho, ó. Ele ainda fala que tem que estar na posição para. Então, o metox tem que estar na posição para, que para é 1 e 4. Então, você vê que a letra C já está eliminada, porque não tem o metox. E o metox, que é esse cara aqui, o éter, como o Filipão lembrou bem, um carbono ligado ao oxigênio, nas posições 1 e 4. Então, quer dizer, quem obedece a todos os critérios que ele botou foi a letra E. Aí vocês percebem que essas questões de orgânica, geralmente ele faz colocando as coisas, e você vai por aquilo que você tem mais segurança. Um de cada vez e você chega lá. Então, primeiro, cadeia carbônica aromática? Eliminamos uma que não tinha um anel aromático, já era aquela dali. Depois ele fala tercibutil, tem que ser o carbono terciário, que tem que ter seus ligantes. Então, nós percebemos que é o CCH3, 3 vezes. Eliminamos outra letra. Posição orto, 1 e 2. Eliminamos outra letra. Metox, aí eliminamos a última. Nessa questão, o Enem parece que fez uma questão bem elaborada, porque você foi eliminando de uma por uma. Você não eliminou todas de uma vez assim. Você foi de uma por uma para poder você marcar a correta. Deu para perceber aí, amigos? Deu sim. Muito bem, muito bem. O Filipão vai jogando duro aí, vai tirando onda. Peraí, Ana Luísa perguntou se na letra C era um álcool. No para. Na letra, que tem aquele H2C ou H. Eu não me lembro. Mas falaram que sim, parece. Foi. É que eu não vi o chat, foi mal. Desculpa aí, Luiz. Não, sem problema nenhum, meu filho. Pode ficar de boa, tranquilo e despreocupado da sua vida. Aqui, ó, como é que ele botou para você aí, ó? H2C, H2C, OH. Aí você percebe que esse carbono é um carbono saturado, E esse carbono saturado está ligado à hidroxila. Logo, é um álcool aromático. Certinho? Já tinham falado aí, né? Oi? Já tinham falado. Mas é bom que a gente volta para poder tirar onda, né? Para poder jogar duro. Essa aí é boa. Quando tem esses nomes assim, Filipão. Aí, Dani, essas questões do pessoal se enrola que é uma beleza. Vamos jogando duro que a gente vai lá, que a gente tira a nossa onda também. Jogue duro. Tira essa onda. Nucleófilos são bases de elementos que reagem com haletos de alquila, por meio de uma reação chamada substituição nucleofílica, como mostrado no esquema. A reação de substituição nucleofílica entre o metóxido de sódio e brometo de metila fornece o composto orgânico pertencente à função. Muito obrigado, amigo. Aí, essas questões o pessoal se atrapalha porque esses termos geralmente não são muito utilizados na sala de aula. Quando ele fala nisso de nucleófilos, nós falamos na aula passada sobre isso. Filo quer dizer o que, amigão? Você lembra do que quer dizer filo? Quem lembra o que quer dizer filo? Agora eu me perdi. Filo. Afinidade não. Afinidade. Atração, afinidade. Perfeito, exatamente. É isso aí. Então, afinidade pelo núcleo. Isso, na verdade, não quer dizer nada para você responder a questão. Eu só perguntei para poder o cara fazer uma tradução. Quem falou, Filipão, aí? Não, eu acho que o microfone estava aberto de alguém. Tá bom, tá certo, tudo bem. Então, veja bem, o que é que nós temos aqui? O que ele está lhe perguntando é o seguinte, eu tenho uma reação que tem um esquema. R ligado a X, mais NU menos, vai produzir R ligado a NU mais X menos. Aí ele diz para você, R é o que, amigão? É um grupo alquila. E X é um halogênio. E ele já lhe deu tudo. Por que ele já me deu tudo? Porque RX, ele diz aqui para você, ó, brometo de metila. Ele diz para você que esse cara aqui, ó, brometo de metila. RX é brometo de metila. Na verdade, é um radical
que é o CH3, e o bromo, que é o BR. Então, brometo de metila é bromo e metil, onde R é o radical, o grupo alquila, que é o grupo dos alcanos, e X é o halogênio. NO-, Filipão, ele deu pra gente. Quem é o NO-, amigão, que ele deu pra gente aqui? Ó? NO- é só o CH3 ou menos. Então, quer dizer que onde tem NO-, eu vou colocar CH3 ou menos. Essas questões que o Enem faz são questões de você ter um esquema e só substituir o que ele lhe deu. Agora é só você colocar a coisa no devido lugar. Onde tem R, você vai colocar, onde você tem R, você vai colocar CH3. E onde tem NU, você vai colocar o OCH3. Repara uma coisa importante aqui, que a ordem eu inverti. Por que você inverteu a ordem? Porque o oxigênio tem que fazer duas ligações. Então, o oxigênio vai ficar entre os radicais. O oxigênio fica entre. E quem vai ser o X-, amigo? Quem vai ser o X-? O X- vai ser o BR, que é o bromo. O bromo, Bromo. exatamente. Então, Daniel, o que é que ele está fazendo com a gente aqui? Ó? Ele botou RX. Quem é RX? R é um grupo alquila e X é o halogênio. E ele fala que é brometo de metila, ou seja, onde tem R eu boto metil e onde tem X eu boto bromo. Quem é NU-? NU- ele falou que é CH3O-. Então, onde tem NU-, eu coloco CH3O-. Aí depois ele fala que vai produzir RNU, ou seja, é o radical ligado ao NU, já sem a carga. Por que sem a carga? Porque o oxigênio vai fazer a ligação que ele precisa. Então, o oxigênio vai se ligar com o metil. E o Br-, que vai ser o X-. Aí, Filipão, se você observar agora, quem é a função orgânica que ele está perguntando para a gente aqui? Ó? Quem é essa função? CH3O, CH3 é quem, amigo? O éter. Exatamente. Então, quer dizer que esse cara aqui é simplesmente o éter. Você vê que ele fala nucleófilo, SN, não sei o quê, e o cara fica doido quando lê isso. Só que, no fundo, ele dá um esquema e depois ele só quer que você substitua R pelo metil, X pelo bromo e NU pelo CH3O. Uma vez que você faz isso, é só você dar sequência, botar todo mundo no devido lugar que você vai conseguir achar. Vai conseguir achar. Certinho aí? Legal, tudo legal. Tudo Deu legal. certo. Mas essa aí, amigão, vou lhe dizer, viu? Foi meio mundo de erro, viu? Essa aí foi uma das que foi considerada uma das mais difíceis da prova, imagine você. Ah, essa é boa demais, essa daí também é legal, só que as pessoas se atrapalharam por causa da matemática. Fica à vontade. Devido ao seu alto teor de sais, a água do mar é imprópria para o consumo humano e para a maioria dos usos da água doce. No entanto, para a indústria, a água do mar é de grande interesse, uma vez que os sais presentes podem servir de matérias-primas importantes para diversos processos. Nesse contexto, devido à sua simplicidade e ao seu baixo potencial de impacto ambiental, o método da precipitação fracionada tem sido utilizado para a obtenção dos sais presentes na água do mar. Suponha que a indústria objetiva separar determinados sais de uma amostra de água do mar a 25 graus Celsius, por meio da precipitação fracionada. Se essa amostra contiver somente os sais destacados na tabela, a seguinte ordem da precipitação será verificada. Aí, Camille, valeu. Essa questão é grande, por isso que ela tem um começo aqui e uma continuação do outro lado. Repara o que, é que ele está falando para você, ó. Ele deu a tabela de solubilidade e está lhe perguntando qual vai ser a ordem de precipitação. Antes da gente pegar a questão, vamos tentar entender o que é isso. Ó. Imagine que aqui você tem um sistema qualquer. Você tem um sistema bacana, um sistema legal, de boa, tranquilo. Aí repara, imagina que nesse sistema você vai colocar um solvente, que geralmente é água. Você coloca água. Quando você coloca sal, esse sal vai dissolver em água, amigão? Depende. Por que depende? Porque depende da quantidade de água e da quantidade de sal. Por quê, amigão? Porque todos eles têm uma determinada solubilidade que ele deu para a gente aqui, ó. Solubilidade que ele deu para a gente. A solubilidade está em grama por quilo de água. Então, ele está dizendo que esse sal brometo de sódio, ele consegue dissolver 1,2 vezes 10 a terceira, ou seja, 1.200 gramas em cada quilo de água. Então, cada um tem um valor diferente.
você percebe que só tem dois que são iguais aqui, que é o NaCl e o MgSO4. Fora disso, cada um é diferente. Então, o que ele está querendo nos dizer? Está querendo nos dizer o seguinte: quando você adiciona sal, uma parte desse sal ela não vai conseguir dissolver. Ou seja, essa parte que não dissolve é justamente o que você chama de precipitado. É a parte que não vai ser dissolvida, é o precipitado. Aí você diz, e o que é que eu tenho com isso, amigão? Quer dizer que ele está lhe perguntando, na verdade, o seguinte: qual é o sal que tem a menor solubilidade? Por que menor solubilidade? Porque aquele que tem menor solubilidade é aquele que dissolve menos. Ou seja, aquele que dissolve menos precipita mais. Então é assim, se eu coloco um sal e ele dissolve bem água, você diz, esse sal é solúvel, esse sal dissolve bem. Se você coloca um sal que você vê, você vai chamar de corpo de fundo ou precipitado, você diz, esse sal não dissolve bem, ou seja, esse sal ele apresenta uma pequena solubilidade. Em outras palavras, ele está lhe perguntando, dos sais apresentados, coloque na ordem do menos solúvel para o mais solúvel. Aí, se você observar dos valores que ele deu, que nós temos aqui, se o cara perguntar a você aqui, ó, você vai ver que esse cara, que é 10 a menos 2, que aqui está todo mundo em potência de 10. 10 a menos 2 é o menor valor que você tem. Então, significa dizer que esse sal vai ser o primeiro a precipitar. Esse sal vai ser o primeiro a não conseguir dissolver bem. Esse sal é o que tem a menor solubilidade. E, Daniel, aí, Filipão, essa questão ela foi boa, sabe por quê? Quem é esse sal, amigão? Esse sal é o carbonato de cálcio. Aí, quando você olha para as letras A, B, C, D e E, a única que tem carbonato de cálcio... Professor, desculpa, pode falar de novo, porque esse é o primeiro, o carbonato de cálcio? Claro, porque, veja bem, você só vai comparar valores. Então, se você tem 10 à terceira, 10 a menos 2, 10 ao quadrado e 10 a menos 1, 10 a menos 2 é o menor de todos os valores. Então, se esse cara é o menor valor, então ele é a menor solubilidade. Se ele é a menor solubilidade, é ele que vai ser precipitado. Ele vai ser o primeiro a ser precipitado. Então, você percebe pelos valores, 10 a menos 2. Então, isso aqui é uma potência negativa. Então, a potência negativa, quanto maior for esse número aqui em módulo, menor vai ser esse valor. E foi, na verdade, a atrapalhação da maioria da galera foi em cima disso. Então, quando o cara vê 10 a menos 2, é menor do que 10 a menos 1. Aí o cara fala, então quer dizer que aqui é a mesma coisa? Não. Quando você fala, quem é menor, 10 ao quadrado ou 10 à terceira? 10 ao quadrado é menor, porque está um número positivo. Mas 10 a menos 2 ou 10 a menos 1? 10 a menos 2 é menor, porque é o número negativo. Então, quando você tem um valor dado e esse daqui é o menor de todos, significa dizer que ele tem a menor solubilidade. A menor solubilidade é que vai sofrer a primeira precipitação. Como ele quer a ordem de precipitação, é do menor para o maior. Só que eu vou fazer com todos. Aí perceba como é que eu vou comparar todos. A letra já foi achada. Por que a letra foi achada? Porque ele só colocou o carbonato de cálcio em uma. Mas se você observar, quem vai ser o segundo a precipitar? Quem vai ser o segundo a precipitar? O 10 a menos 1. Porque esse passou a ser agora o menor valor. Então, esse aqui seria o segundo a precipitar. Quem seria o terceiro a precipitar? Agora, cuidado aqui. Por que cuidado? Porque agora tem 10 ao quadrado e 10 à terceira. O menor é 10 ao quadrado. Só que eu tenho quantas opções com 10 ao quadrado? Eu tenho 3 opções com 10 ao quadrado. Só que aí, se você observar, quem vai ser menor, aí você vai comparar os números da frente. 3,60, 5,41 e 3,60. Então, você vai ver que o menor valor está com 10 ao quadrado. Beleza, mas 3,60 é menor do que 5,41, que é igual a 3,60. Então, como os dois estão com o mesmo valor, os dois seriam o terceiro a precipitar.
O 5,41 seria o quinto. Por que seria o quinto? Porque o terceiro tem 2. Então, esse valor aqui do 5,41 seria do quinto. E o maior de todos, que é 10 a terceira, seria o último a precipitar. Esse aí seria o sexto. Então, quando ele pergunta para você ordem de precipitação, ele quer do menos solúvel para o mais solúvel. Mas a atrapalhação da maioria da galera, no dia que fizeram a prova, foi justamente com a potência. O fato de ter 10 a menos 2, 10 a menos 1, 10 ao quadrado e 10 à terceira, números positivos e negativos, fez o povo se confundir na hora de colocar em ordem. Muita gente até percebeu que é do menos solúvel para o mais solúvel. Só que o menos solúvel é que tem a menor solubilidade. E a menor solubilidade está em 10 a menos 2. Deu para perceber aí? Quem me perguntou também, que eu não consegui pegar o nome aqui. Deu sim. Professor, isso aí é o coeficiente de solubilidade ou é diferente? É o coeficiente de solubilidade. É ele mesmo. Que é justamente para você poder fazer essa análise. Que é com ele que você consegue saber quem precipita, quem não precipita, quem é mais solúvel, quem é menos solúvel. Por exemplo, quanto maior o coeficiente de solubilidade, aí, tipo, Mais solúvel ele vai ele ser. mais solúvel, né? Exato. Repara bem se ele fala, porque na verdade a confusão maior, Filipe, nisso aqui foram essas potências que atrapalhou o povo. Mas se você pegar um número inteiro, por exemplo, digamos, tem um sal que dissolve 5 gramas por litro, certo? Beleza. O que é que isso quer dizer? Que a solubilidade dele é 5 gramas por litro de água. Tem outro que dissolve 200 gramas por litro. Então, o que é que isso quer dizer? Que quem dissolve 200 dissolve mais do que quem dissolve 5, concorda? Sim, sim. Pronto. Aí quem é o maior é o mais solúvel. Só que o diabo das potências matemáticas aí fez a galera se quebrar, percebeu, amigo? É porque assim, eu tava pensando assim, por exemplo, eu tenho um de 5 gramas a cada, sei lá, 100 litros. Hã, E outro de 10 a cada 100 litros. hã. Aí eu vou e pego e adiciono. Esses são os coeficientes de solubilidade. Aí eu vou e adiciono, sei lá, 6 gramas. Hã, Aí o de 5 gramas por 100 litros vai formar corpo de chão, não é? Corpo de exato. fundo. É. Então ela tem a maior ou menor solubilidade? Ele é menos solúvel do que o de Menos 10 gramas solúvel. por litro, exatamente. Ah, porque o de 10 vai ficar tudo Dissolver solúvel, tudo. né? Tudo. Ah, Exatamente. pronto. E Entendi ainda, agora. e ainda vai ter um saldo de 4.